E agora nós vamos passar a palavra ao doutor Rodrigo Yamamoto, que é médico fisiatra. Doutor, tem o senhor a palavra. Boa noite. Gostaria de agradecer o convite para participar dessa audiência pública, doutor deputado Gilmaci, Mariana. A doutora Ana Clara falou bastante coisa que eu ia falar, então eu resolvi mudar também. Eu resolvi contar um pouquinho da minha história para mostrar a evolução do tratamento da hemofilia nesses anos. Eu nasci no final da década de 70. Meu diagnóstico foi feito com mais ou menos 1 ano de idade. Naquela época, a gente tinha uma carência de medicações, né? A gente não conseguia levar... Muitas vezes, tomava até crio precipitado, né? Para poder parar com o sangramento. E a gente não tinha condições de levar a medicação para casa em caso de uma urgência. Então, sempre que tinha algum sangramento, a gente tinha que correr para o hospital, passar no pronto-socorro e aí sim receber o tratamento. Alguns anos depois, lá na década de 80, meados da década de 90, foi permitido levar uma única dose para casa. Então, a gente tivesse alguma intercorrência, algum sangramento, usava essa dose e depois ia para o hospital para complementar o tratamento e repor essa dose que foi utilizada. Mais tarde, permitiram 3 doses. A gente conseguiu já ter um pouquinho mais de segurança, dava para fazer uma viagem um pouquinho mais longe do centro de tratamento. E isso já era lá perto dos anos 2000, isso, que foi permitido já 3 doses. E até que em 2012, mais ou menos, iniciou a profilaxia aqui no Brasil, que aí deu bastante liberdade para a gente. A gente passou a tomar um remédio para prevenir o sangramento, não para tratar, né? Então, a gente trancava a porta antes de ser arrombada, não depois de ser arrombada. E aí a gente começou a tomar o fator com uma frequência, 1, 2, 3 vezes, dias alternados todos os dias, dependendo do perfil do paciente. E isso melhorou muito, diminuiu a frequência de sangramento, diminuiu a gravidade de sangramento, e melhorou muito a qualidade de vida, diminuiu dores, não só de sangramentos, mas das sequelas. Como a doutora Ana Clara falou, as sequelas da hemofilia são no aparelho músculo-esquelético, então causa muita deformidade articular, dores musculares, dores crônicas. E essa evolução de 2012 para cá melhorou muito a qualidade de vida e deu mais liberdade para as pessoas com hemofilia. Eu, por exemplo, minha primeira viagem para fora do país foi mais ou menos nessa época, lá para 2014. Antes disso, nem pensar de sair do estado. Eu saía com uma lista de hospitais caso ocorresse algum problema, né? Hoje eu vou levando minha medicação, inclusive com doses de urgência, se precisar. Lógico, com a lista de hospitais junto. Então, eu cursei a faculdade lá na década de 90, foi um período difícil, tive algumas intercorrências. A doutora Ana Clara estava falando do absenteísmo, eu perdi entre escola, colégio, faculdade, cerca de 25% das aulas por causa dos sangramentos. Mesmo assim, consegui concluir e tinha planejado ser cardiologista, né? Então, eu fiz a especialização em clínica médica e depois iniciei a cardiologia. E por causa da hemofilia, eu fui obrigado a mudar de rumo. Tive diversos sangramentos nesse período da residência de cardiologia, não consegui concluir e parti para a fisiatria. Essa mudança de rumo foi boa para mim, porque por causa disso hoje eu consigo atender os pacientes com hemofilia e ajudar
os pares aí a melhorar a qualidade de vida, reduzir dor, fazer toda a reabilitação das sequelas musculoesqueléticas das pessoas com hemofilia. A evolução do tratamento dos últimos anos aqui tem sido bem importante. Temos remédios que não são mais de intravenoso, então a gente não precisa ficar mais puncionando a nossa própria veia semanalmente, 2, 3 vezes por semana. Como foi dito, está restrito a um número muito pequeno de pacientes hoje, espero que isso seja ampliado. E os fatores com meia-vida estendida, que foi aprovado ano passado, na incorporação no SUS, que ainda não chegou, né? Estamos precisando lá do protocolo, essas coisas. Também vai diminuir essa frequência de infusão, né? Então, em vez de uma pessoa ter que fazer a punção, pegar a veia 3 vezes, 4 vezes por semana, isso vai permitir que seja feito 2, 3 vezes. E essa diminuição de infusões, com certeza vai aumentar a adesão ao tratamento, né? Imagina a dificuldade de uma pessoa com veia sendo puncionada sempre, tendo que se expor a esse procedimento várias vezes. Então, se a gente conseguir reduzir o número de infusões, com certeza melhora a adesão, e melhorando a adesão vai diminuir as sequelas da musculoesquelética da hemofilia. Diminuindo a sequela, a gente diminui absenteísmo ao trabalho, aposentadorias precoces, né? A gente tem benefícios para a sociedade, né? A gente tem pacientes jovens em idade produtiva que hoje estão aposentados por invalidez por causa das alterações musculoesqueléticas. Então, se essa população, que a doutora Ana Clara viu não sei quantas vezes ali, o paciente sem sequelas, essa população hoje chegando sem sequelas, ela vai ser produtiva para o país, né? Não vai produzir, vai ter o seu trabalho, vai utilizar menos o serviço de saúde, vai se aposentar na idade ou no tempo devido, né? Uma coisa que a gente precisa salientar é o acesso ao centro, né? Não é só, eu vou lá no centro, pego o meu fator 1, 2 vezes por mês e levo para casa. Tem muita gente que não tem condição financeira de bancar esse transporte. E muitos deixam de buscar esse remédio, fazer a sua profilaxia da forma adequada, por falta de verba. E aqui, né, pelo menos aqui na cidade de São Paulo, o transporte público não tem a isenção para a pessoa com hemofilia. Tá? Então, a gente precisa garantir esse acesso à pessoa ao centro para que ele não tenha as suas sequelas, as suas deformidades. Depois que ele tem a deformidade, ele sim tem direito à isenção, mas aí já complicou, né? Se a gente pode prevenir, por que a gente vai esperar ele ter a sequela para dar o benefício? Então, aqui na cidade de São Paulo, especificamente, o transporte público não é isento para a pessoa com hemofilia sem alguma deformidade. Então, é uma coisa que a gente precisa garantir para que ela possa prevenir essas sequelas. Imagina uma criança pequena que a veia é difícil de pegar, o pai, a mãe ainda não foi treinada para pegar essa veia e ela tem que ir 3, 4 vezes no centro de tratamento e fazer essa profilaxia. O gasto com transporte é muito grande. Então, dentre as políticas aí que Mariana citou, aí, eu peço muita atenção nessa questão do acesso ao centro. E, falando um pouquinho do que eu faço, eu trabalho lá na rede Luci Montoro, que é a rede de reabilitação. O encaminhamento para a gente lá também é via Cross. Tá? E, coincidente ou não, o número de chegadas de pacientes reduziu bastante depois que passou a ser Cross.
Não sei se perderam por aí, se o CROSS está negando de alguma forma, mas o número de pacientes novos estão diminuindo. Coincidentemente, foi o período de pandemia, né? Teve esse viés da pandemia, mas o número de chegadas realmente diminuiu bastante, né? E lá a gente tem a equipe multiprofissional, temos assistente social, psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, nutricionista, enfermeiro, fonoaudiólogo e profissional de educação física, tudo treinado para o atendimento da pessoa com hemofilia. Tá? Então, a gente tenta reabilitar, vamos reinserir essas pessoas na sociedade, ao mercado de trabalho. Muitos retornaram ao mercado de trabalho, mas se essa chegada fosse um pouquinho mais fácil, acho que a gente podia garantir um número maior de pessoas nessas condições. Bom, acho que é isso. Vou deixar a parte da artropatia com a doutora Silvia, senão ela vai falar também que eu roubei a fala dela. Obrigado, doutor Rodrigo, pelas suas palavras, pelo seu depoimento aqui. Então, agora vamos ouvir